Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgiarini, professor de Direito Administrativo do Verbo Jurídico, curso preparatório para concursos públicos. Hoje aqui trabalhando com uma revisão especial para os alunos candidatos do Analista TRR Rio Grande do Sul 2015. Infelizmente, eu não pude estar presencialmente aí na companhia de vocês para dar aquela força moral, aquela força psicológica e também aquelas dicas finais, mas fiquem sabendo, senhores, que eu estou aí de coração e pensamento torcendo para que vocês tenham um bom desempenho na prova e que para que vocês consigam ir bem neste concurso público que sim poderá mudar a carreira de vocês para o resto de suas vidas. Muito bem, chegando então a esse dia derradeiro, o dia da prova, eu devo apenas recomendar, primeiramente, que vocês mantenham a calma, antes de mais nada. Tudo que vocês podiam estudar, já estudaram. Agora é momento de única e tão somente rememorar aqueles conceitos que vocês já conhecem. Se por acaso não conhecem, tudo bem. Muitos dos candidatos concorrentes de vocês também chegarão cheios de dúvidas. Então, confiança. A sorte, ela é decorrente de uma união de dois fatores: oportunidade e esforço. Vocês que se esforçaram, vocês que tiveram a oportunidade de conviver com ótimos professores e com um bom material didático, tenho certeza, vão fazer uma boa prova e vão ter êxito no concurso público de amanhã. Mas então vamos ao que nos interessa. Não é para a gente ficar aqui toda a nossa meia hora, tempo exíguo que nós temos, fazendo discursos, elevando moral ou seja lá o que for. Nós devemos tratar sobre conteúdo. E para falar sobre conteúdo, nós começamos então trabalhando a disciplina de Direito Administrativo. E para tratar sobre Direito Administrativo, começo falando desde o princípio lá sobre a administração pública. E pensando especificamente na prova de amanhã, não posso deixar de mencionar um tema que é muito explorado pela CESP. Um tema que diz respeito aos fenômenos da administração pública: a centralização, a desconcentração ou a descentralização administrativa. São três fenômenos, três modos como são prestados os serviços públicos e como a administração pública se organiza. Muito bem, a centralização administrativa é quando a administração direta, ela própria, a partir de sua própria estrutura, se incumbe da prestação de um serviço público em específico. Muito bem. A desconcentração administrativa nada mais é do que a distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos não dotados de personalidade jurídica própria. Então, senhores, quando a União Federal ela é dividida em ministérios, os ministérios nada mais são do que órgãos. São unidades de atuação da administração pública que não possuem personalidade jurídica própria. E se não possuem personalidade jurídica própria, não possuem patrimônio próprio, não possuem capacidade postulatória, não possuem capacidade para firmar contratos, nem para exprimir suas decisões próprias. Muito bem. Então nós temos aqui a figura da desconcentração administrativa. Já volto a abordar a desconcentração daqui a pouquinho. Por outro lado, nós temos a descentralização administrativa. A descentralização, que nada mais é do que a distribuição externa de atribuições e responsabilidades, agora não mais perante órgãos, mas perante entidades. Entidades estas dotadas de personalidade jurídica própria e, portanto, autônomas em relação ao poder central. É a partir daqui, senhores, que nós teremos a criação da chamada administração indireta. A administração indireta, que também é chamada de administração descentralizada. Descentralizada justamente porque ela decorre da descentralização administrativa. Tá bem? Lembrando, o INSS é autônomo em relação ao Ministério da Previdência.
O IBAMA é autônomo em relação ao Ministério do Meio Ambiente. Existe uma vinculação? Sim, mas não existe subordinação. Pergunta mais do que solicitada em várias provas aplicadas pela CESP. Da descentralização, nós teremos uma relação de subordinação entre o descentralizante e o descentralizado? Não. Não existe subordinação, justamente porque estas entidades aqui, elas possuem autonomia. Muito bem, vamos andando então, falando um pouquinho mais sobre a desconcentração. Olhem só o que é a desconcentração. Da desconcentração nascerão órgãos. E vejam só, aqui nós temos, num exemplo hipotético, a União Federal. A União Federal aqui é titularizada pela Presidência da República, que é o órgão central. A partir daí, as atividades elas serão desconcentradas para os ministérios. E os ministérios, por sua vez, vão desconcentrar suas atividades às secretarias, aos departamentos, aqui internamente. Isso é a desconcentração administrativa. Devemos ter bem claro que essa desconcentração, ela faz nascer uma relação de subordinação. Aqui nós temos uma pirâmide hierárquica, onde o presidente manda nos ministros, que mandam nos secretários, que mandam nos subsecretários, e assim vai, dependendo da estrutura organizacional de cada entidade, de cada órgão. Melhor dizendo, certo? Isso aqui é a desconcentração. Aqui nós temos subordinação. Aqui nós temos hierarquia. Um é maior do que o outro, que é maior do que o outro, que é maior do que o outro, e assim vai. Por outro lado, nós temos a descentralização. A descentralização é quando a União Federal repassa algumas atividades para outras entidades dotadas de personalidade jurídica própria. E se elas possuem personalidade jurídica própria, é justamente porque elas têm autonomia, têm liberdade. Para quê? Para praticar seus próprios atos, para afirmar seus próprios contratos, para tomar suas próprias decisões e, inclusive, ser parte nos próprios processos. Da descentralização, nascerão as entidades, que são unidades de atuação administrativa dotadas de personalidade jurídica própria. E aqui, atenção, isso aqui é muito importante porque também diz respeito lá à matéria de serviços públicos. A descentralização administrativa, ela pode ocorrer por meio de delegação ou por meio de outorga. A delegação, ela ocorre quando a entidade da administração pública contrata uma empresa privada para a prestação de serviço específico. A delegação está prevista lá na Lei 8987. É, sim, hipótese de descentralização administrativa. Por exemplo, serviço de transporte coletivo, distribuição de energia elétrica, telecomunicações. São hipóteses em que o poder público contrata junto a uma empresa privada para que essas empresas privadas prestem o serviço. Hipótese de delegação. Por outro lado, nós temos outorga. Outorga é o contrário. Outorga é quando a própria administração pública cria uma entidade da administração indireta para a prestação de um serviço público específico. Exemplo de outorga, a criação de uma empresa pública, a criação de uma sociedade de economia mista, a criação de uma autarquia e assim sucessivamente. Torno a dizer, aqui não existe subordinação. Passamos aqui para o nosso quadro, senhores. Da desconcentração, nós temos uma relação de subordinação, onde um órgão se subordina ao outro, ok? Muito bem. E dessa desconcentração e dessa subordinação vai nascer uma figura chamada autotutela.
O que é a autotutela? A autotutela, bom, tutela significa cuidado, auto significa a si próprio, muito bem. A autotutela é o princípio segundo o qual a administração pública deve tutelar os seus próprios atos, podendo anular quando eivados de vício de legalidade, revogar com base em critérios de conveniência ou oportunidade, ou ainda convalidar quando se tratar de vícios sanáveis, ok? A autotutela, portanto, é aquela prevista lá no artigo 53 da Lei 9784, ou então na súmula 473 do STF, tá bem? Por outro lado, nós temos a descentralização administrativa. Descentralização administrativa, que é uma distribuição externa de atribuições e responsabilidades perante entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Aqui nós temos subordinação na descentralização? Não. Nós temos uma mera vinculação, sendo que essa vinculação, portanto, não deriva de hierarquia. Isso já caiu inúmeras vezes em prova. Muito bem, nós temos aqui o exercício do poder de autotutela? Não. Nós temos aqui única e tão somente o exercício do poder de tutela. A tutela, o dever de tutela é o dever que tem o poder central, a União, no meu exemplo hipotético, de controlar as atividades das entidades descentralizadas. Tá bem? Por meio de mera vinculação. Então, vencido este primeiro ponto, tá? Vencida a administração pública e organização administrativa, vamos falar agora sobre os atos administrativos. E quando a gente fala de atos administrativos, a gente fala ao mesmo tempo de controle da administração e fala também de processos administrativos. Por quê? Senhores, eu acho muito importante mencionar que nós passamos por um movimento de processualização do direito administrativo, onde tudo, em matéria de administração pública, costuma ser processualizado. Quando a gente vai pedir uma aposentadoria no INSS, quando pede remoção do cargo público para uma outra localidade, quando a gente vai pedir um alvará, quando a administração pública quer desapropriar o imóvel de um particular, a aplicação de uma multa, tudo isso decorre de processos. Os processos administrativos, portanto, permeiam toda a atividade administrativa. E justamente por isso a importância dessa lei 9784 de 1999 para efeitos de estudo dos atos administrativos. Aliás, costumo eu dizer que a Lei 9784 hoje é a coluna vertebral do direito administrativo. Tão importante até quanto a própria Constituição Federal nos artigos 37 a 41. Muito bem. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar rapidamente sobre a anulação e a revogação dos atos administrativos, conforme estabelecido aqui no artigo 53 da Lei 9784 e também na súmula 473 do STF. Muito bem. O artigo 53 da Lei 9784, que nós temos aqui no nosso slide, vai nos dizer que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então vejam só, a administração deve anular seus próprios atos. Quando? Quando eivados de vícios de legalidade, ou seja, quando se constatar que o ato administrativo foge à legalidade. Quando se constatar que o ato administrativo é ilegal, ele deve ser anulado. E o que eu estou falando aqui, senhores? Eu estou falando do poder de autotutela. A administração autotutelando os seus próprios atos. Ao constatar que o ato é ilegal, ela própria vai lá e anula. Certo? E quando constatar que os seus próprios atos são inconvenientes ou inoportunos, mesma coisa. Agora poderá revogá-los, mas ela própria. Certo? Respeitados os direitos adquiridos. Por outro lado, nós vemos a súmula do STF, número 473, dizendo que a administração
pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Muito bem, senhores, a partir daí, a gente vem para cá e vamos elaborar um quadro enunciativo e esquemático de tudo isso que nós falamos ali. Nós temos aqui, então, a anulação, a revogação, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui uma tabela a qual nós vamos nos basear. Muito bem. Senhores, com relação aos critérios, com relação aos efeitos e, por fim, com relação à competência, legitimidade. Olhem só, quais serão os critérios utilizados para a anulação dos atos administrativos? Os critérios serão critérios de legalidade. Ou seja, se o ato for ilegal, ele será anulado. Pergunta de prova, já caiu em concursos anteriores. No caso de ilegalidade, os atos deverão ser revogados errado. Eles não serão revogados, eles serão anulados. Por outro lado, a revogação vai se dar com base em critérios de mérito. Lembrando, senhores, mérito, conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade fazem parte do mérito. Nunca se esqueçam, mantra, para ficarem se lembrando neste dia antes da prova. Mérito é igual a conveniência ou oportunidade. Muito bem. Os efeitos da anulação são ex tunc, ou seja, são retroativos. Retroativos. Ex tunc significa desde a origem, desde o princípio, desde o começo, tá bom? Ao passo em que na revogação os efeitos são ex nunc, ou seja, são efeitos não retroativos, significa são efeitos daqui para frente, daqui para diante, tá bem? Por outro lado, competência. A competência para a anulação dos atos administrativos, ela cabe à própria administração pública e ao poder judiciário. Lembrando que o judiciário tem legitimidade para examinar a legalidade de todos os atos administrativos. Princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Nunca se esqueçam disso. Por outro lado, a revogação, ela é de competência exclusiva da própria administração pública. Pode o Poder Judiciário revogar um ato administrativo? Jamais. Por quê? Porque a revogação se dá com base em critérios de mérito. E o Judiciário não se imiscui em questão de mérito, certo? Isso aqui pode cair tanto na parte de controle da administração pública, como de atos administrativos, certo? Portanto, é um tema de suma importância na hora da sua prova. Uma última questão que é importante ser levantada. A lei diz que a administração deve anular. A lei, a súmula 473, diz que a administração pode anular. O que está certo, o que está errado? Bom, na hora da prova, ambas as leituras estão corretas, tá? Aqui diz que a administração deve, porque é dever da administração pública exercer a sua autotutela. Muito bem. Só que o STF diz que pode anular, porque o STF reconhece a possibilidade de alguns atos serem ilegais, mas mesmo assim serem mantidos em nome do princípio da segurança jurídica. Por exemplo, aqueles atos ilegais, mas cujo prazo para anulação já decaiu. Aqueles 5 anos do artigo 54 da Lei 9784. Portanto, a leitura de ambos está correta. Eis que a lei diz uma coisa, a súmula do STF diz outra, mas uma não necessariamente se sobrepõe à outra. Tá bem? E assim a gente passa para o próximo tema que nós temos que tratar hoje, e o tema é licitações, especificamente com relação à revogação e anulação do processo.
procedimento licitatório. Senhores, antes de mais nada, vou lembrar, o procedimento de licitação visa oferecer critérios objetivos concretos para a seleção da proposta mais vantajosa pela administração pública. Ou seja, ele deve anteceder, em regra, toda a contratação realizada pela administração pública, ressalvados aqueles casos especificados na legislação, onde poderá ser feita a contratação direta sem procedimento licitatório. Mas, regra geral, licitação. A licitação, portanto, vai oferecer critérios objetivos. Critérios técnicos. Para quê? Para a seleção da proposta que for mais vantajosa. Não é a proposta mais econômica. Não é a proposta mais legal, mais interessante, mais vantajosa. Certo? Isso é muito importante, está lá no artigo 3º da sua Lei 8666 de 1993. Tá certo. Com relação à revogação e anulação, pode o procedimento licitatório ser revogado? Sim. Pode. É o que diz o artigo 49 da Lei 8666. E veja bem, a autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a licitação. Mas aí alguém levanta a mão. Mas vem cá, vai revogar com base em critérios de conveniência e oportunidade? Não. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Passemos para cá. Então, senhores, vejam bem, estou falando de licitação. A licitação ela poderá ser revogada, ou seja, a revogação da licitação ela decorre do quê? 2 elementos. A gente precisa ter um fato superveniente, mais motivação. É isso, certo? Fato superveniente mais motivação. Por exemplo, a contratação de uma empresa para fazer a pintura do prédio da Prefeitura Municipal. Só que aí pegou fogo o prédio da Prefeitura Municipal. Vão manter o contrato? Não. Podem revogar o procedimento licitatório em função disso. Em função do fato superveniente, mais uma motivação justificada. Tá bem? Isso é o que diz o artigo 49. Passando para cá de novo. Devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros. Ou seja, o procedimento de licitação poderá ser anulado de ofício, por iniciativa da própria administração pública ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito, blá, blá, blá. Aqui, na anulação, como acontece com todo e qualquer ato administrativo. Muito bem, senhores, e assim a gente prossegue, certo? Assim a gente prossegue. Começamos a falar agora sobre bens públicos, e para falar sobre bens públicos, a gente tem que trazer uma nova ideia de bens públicos que vem causando uma certa polêmica no meio jurídico. Por quê? Porque nós estamos acostumados a trabalhar com o artigo 98 do Código Civil para falar de bens públicos. E a gente fala lá de bens públicos dizendo que bens públicos são os pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Tá certo? Talvez, mas não é o mais certo. O correto é a gente dizer que o bem público é aquele pertencente à pessoa jurídica de direito público, sim, mas aqueles que estejam afetados à prestação de um serviço público, mesmo que sejam de propriedade de pessoa jurídica de direito privado. Certo? Então, aqueles bens pertencentes aos Correios, por exemplo. Os Correios são uma pessoa jurídica de direito privado, mas os Correios prestam um serviço público. Neste caso, os bens dos Correios que estejam destinados à atividade de direito público, esses bens são considerados públicos. Certo? Esses bens, eles, portanto, terão todas as características, todos os atributos, todas as prerrogativas inerentes ao regime jurídico de direito público. Ok? Então tá, vamos lá. Agora algumas características dos bens públicos a gente trabalha aqui. Primeiro, a inalienabilidade. Uma expressão que é um pouquinho
contestada pela própria doutrina. Diz que é a impossibilidade de serem alienados. Só que nem todos os bens públicos são inalienáveis. Por quê? O que acontece é que, na verdade, os bens públicos eles têm uma alienação condicionada a certas solenidades. A sua alienação é condicionada a procedimentos, a autorização legislativa, blá, 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 conforme estabelecido lá no artigo 17 da Lei 8666. Tá bem, mas a inalienabilidade é a possibilidade de os bens, enquanto afetados, serem alienados. Porém, apenas serão inalienáveis os bens inalienáveis por natureza, ou seja, os terrenos de marinha, a orla das praias, as águas e assim sucessivamente. Estes são inalienáveis por natureza. Agora, as praças, os prédios públicos, eles são alienáveis observados certos procedimentos e quando não estiverem afetados a um serviço público. Impenhorabilidade é a impossibilidade de bens públicos serem penhorados. É a impossibilidade de bens públicos serem utilizados para a garantia do pagamento de uma dívida. Imprescritibilidade é a impossibilidade de aquisição de bem público por uso capião. Os bens públicos, eles são públicos e, portanto, não passíveis de prescrição aquisitiva, não passíveis de uso capião. Senhores, aqui já existem algumas teses dizendo o contrário, o nome da função social da propriedade, blá, 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 mas isso aí é só construção doutrinária e bem extravagante. Não embarquem nessa onda. Bem público é imprescritível. Ponto. Acabou. Por fim, não onerabilidade. Significa que os bens públicos, eles não podem ser oferecidos como garantia pelo pagamento de uma dívida. Eles não poderão ser oferecidos com hipoteca, alienação fiduciária em garantia, penhor, ou seja lá o que for. A não onerabilidade significa que não recairá nenhum tipo de ônus sobre os bens públicos, justamente pela impossibilidade deles serem dispostos comercialmente. E por fim, chegando ao final dessas dicas de hoje, senhores, Estatuto dos Servidores Públicos da União Federal, certo? A popular Lei 8.112 de 1990. E o que eu vou falar sobre esse dispositivo? Ih, professor, não estou conseguindo ler nada. Eu sei que vocês não estão lendo nada, mas aqui eu estou falando do artigo 117 da Lei 8.112. O artigo 117, que vocês não estão conseguindo enxergar, mas que vocês têm no material de vocês, fala sobre proibições. E aqui vai dizer quais são as proibições aplicáveis aos agentes públicos pelo cometimento, ou melhor, as proibições com relação à sua conduta. Tá bem. Qual é o ponto que eu quero tocar aqui nesse dispositivo? Seguinte, senhores, vocês vão pegar, se já não fizeram isso nas minhas aulas, vocês vão pegar os incisos 9 até o 16 e vão destacar, assim como eu estou fazendo aqui, tá? Os que estão em vermelho, do 9 até o 16, e vão destacar. Por quê? Porque a infração a esses dispositivos aqui, do 9 ao 16, poderá levar à demissão do servidor público. Olhem só, começa aqui, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função, e termina em utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, desses todos aqui, se nós tivermos uma infração a essas proibições, nós teremos a aplicação da pena de demissão. Quem foi que disse isso? Foi o Giorgio? Não, foi o artigo 132, inciso 13. Podem pegar lá, artigo 132, inciso 13. É muito comum, questão de prova, perguntar, fulano fez isso, qual a pena aplicável? Pois bem, se vocês fizerem isso, vocês vão ter facilidade de acesso à informação, vocês vão bater o olho e visualmente vocês vão se lembrar quais são as proibições que levam à demissão dos servidores públicos, tá bem? Essas foram
as dicas que eu queria trazer para vocês. Foi num tempo meio curto, eu sei, as informações são muitas, mas espero que as explicações tenham sido úteis. Me despeço de todos. Mais uma vez, muito boa sorte e bons estudos.